Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui e gosta de vídeos de casos criminais, mistérios, desaparecimentos, todos sendo casos reais, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos novos vídeos. Gostaria de recomendar para vocês que conheçam um canal parceiro do nosso canal. É o canal do Daniel. É o canal Paralelo Metafórico. Ele também conta casos criminais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Quando terminar o nosso vídeo aqui, dá uma passadinha no canal do Daniel. Combinado? Recado dado. Agora vamos ao caso. Valerie Bacot nasceu em 16 de outubro de 1980, na cidade de Rouen, na França. Ela era a filha do meio de 3 irmãos. Sua mãe era divorciada e dependente do alcoolismo. Em dezembro de 1992, um verdadeiro pesadelo iniciou-se na vida de Valerie. O seu pai era motorista de caminhão e vivia distante de casa e também da vida dos filhos. Ele vivia tão distante que nem mesmo protestou quando a ex-mulher conheceu e levou para morar em casa com os seus filhos um caminhoneiro com mais de 30 anos de idade, o qual ela havia conhecido há pouco tempo. Este homem se chamava Daniel Collet. De início, tudo parecia normal. Daniel se mostrava interessado em ajudar as crianças nas tarefas de casa, principalmente a Valerie. Valerie até gostou do padrasto morando em sua casa, pois ela acreditava que ele iria ajudar a sua mãe a vencer o vício do alcoolismo. Mas não foi isso que aconteceu. E infelizmente, o que a sua mãe não sabia, e até mesmo Valerie demorou a perceber, é que a atenção de Daniel era muito mais voltada para ela do que para os seus irmãos. Na época, ela tinha apenas 12 anos de idade, e em dezembro de 1992, ele a molestou pela primeira vez. E infelizmente, isso virou um hábito recorrente, que era silenciado pelas ameaças que ele constantemente lhe fazia. A sua mãe vivia movida a álcool e pílulas para dormir, e nada fazia para impedir os ataques do padrasto. Mas uma pessoa próxima da família acabou percebendo os sangramentos da menina, o que levou Daniel à delegacia e posteriormente à prisão, por molestar uma menor de 15 anos. Com o padrasto na prisão, tudo poderia ter terminado ali, se o sistema tivesse tomado providências para poder proteger a Valerie. Afinal de contas, ela era menor. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Valerie chegou a ser forçada pela própria mãe a visitar o padrasto na prisão. Uma situação tão atroz que fez com que a própria menina acreditasse que tudo de ruim que acontecia com ela era por sua culpa. E como se tudo isso já não bastasse, a justiça entregou de bandeja a pequena Valerie ao seu abusador. Isso porque 3 anos depois da sua prisão, Daniel estava livre novamente e, se fingindo de bom moço, voltou a morar na casa da família de Valerie. Os ataques contra a menina também voltaram, só que com maior frequência. A mãe de Valerie, por sua vez, fingia que nada estava vendo e nada estava sabendo. Ela não queria escândalo na vizinhança e chegou a dizer que, portanto que a menina não engravidasse, ela também não estava ligando para nada. Mas infelizmente, aos 17 anos, Valerie ficou grávida do próprio padrasto. Daniel
não gostou de ter ficado preso e queria se vingar de Valerie por ter sido denunciado. E como parte de uma vingança da sua mente doentia, ele começou a convencer parentes de que a Valerie era a vergonha da família e, portanto, deveria ser levada para uma outra cidade, onde ele assumiria sua responsabilidade com a enteada e com a criança que ela esperava. Essa teria sido a primeira cartada cruel de muitas outras que viriam pela frente ainda na vida de Valerie. Ela ficou grávida por 4 vezes sucessivas e era constantemente avisada por Daniel de que as crianças estariam muito bem enquanto ela se comportasse. E de fato, as crianças foram poupadas, mas não a Valerie, a mãe das crianças. Por anos, ela foi espancada e constantemente humilhada por Daniel, e a tratava como se fosse uma coisa, um objeto particular seu, como se ela fosse sua propriedade, e ele pudesse fazer com ela o que ele bem quiser e entendesse. Como se não bastasse as constantes humilhações, ele chegou ao cúmulo de tatuar o seu próprio nome no corpo de Valerie. Daniel espancava a Valerie, às vezes abrindo sua testa e quebrando seu nariz. Quando estava embriagado, ele gostava de puxar o gatilho de uma arma contra a sua cabeça, sempre sinalizando que da próxima vez a arma poderia estar carregada. E com medo que as crianças sofressem as mesmas represárias que ela, Valerie suportava tudo calada. Com 4 crianças em casa, as despesas cresceram bastante, mas Daniel tinha uma solução, infelizmente nada satisfatória. Sendo caminhoneiro, ele conhecia gente que pagaria muito bem para ter momentos íntimos com uma mulher bonita. E assim, mais um plano perverso foi colocado em prática. Ele transformou a parte traseira de sua van em um local para promover esses acontecimentos. Valerie era explorada enquanto Daniel assistia a tudo, e infelizmente isso aconteceu por diversas vezes. Ele não pretendia parar e até havia avisado a Valerie que iria se aposentar e de agora em diante ela sustentaria a casa com esse tipo de prática. Daniel percebeu que alguns de seus clientes eram um tanto violentos e davam certo trabalho. Então, para controlar um pouco as ações de alguns de seus clientes, ele começou a guardar uma arma embaixo do banco quando ele sabia que iria atender um cliente um pouco mais violento. Até que, na noite de 13 de março de 2016, depois de ter sido explorada por um estranho novamente, Valerie teve uma súbita recordação em sua mente que mudou para sempre toda a sua vida. Assim como um raio, ela se lembrou de ter visto os olhos de sua filha adolescente, o mesmo medo que ela própria sentiu quando tinha aquela idade. E naquele momento, ela soube dentro de si, dentro do seu coração, que Daniel tinha planos de atacar contra sua filha também. E isso a estremeceu por completo. Então, em um surto entre o seu consciente e o seu inconsciente, ela pegou a arma que se encontrava escondida embaixo do banco e, sem pensar 2 vezes, atirou contra a nuca do Daniel. O veículo parou no mesmo instante e ela, trêmula, desceu do carro, abriu a porta do motorista. O corpo dele escorregou e caiu estatelado no chão. Horas depois, daquela mesma noite de 13 de março, com a ajuda de 2 dos seus filhos adolescentes e mais um amigo deles, que inclusive era o namorado de sua filha adolescente, Valerie e os meninos carregaram o corpo pesado de Daniel, com 60 anos de idade, até um local onde teria sido enterrado em uma cova rasa,
em um bosque próximo dali. Eles se encontravam a cerca de 400 quilômetros de Paris. Meses depois, a polícia recebeu uma denúncia. O corpo de Daniel foi encontrado e retirado daquele local. Ao ser confrontada pelas autoridades, Valerie confessou que sim, foi ela que havia retirado a vida do seu marido e pai dos seus filhos, e contou que com a ajuda dos meninos, o corpo teria sido jogado na vala. Ela dizia estar arrependida pelo que fez, mas também contou que preferia passar o resto de toda a sua vida na prisão se essa fosse a única alternativa válida para que ela não continuasse mais vivendo sob as vontades do homem que a violou, a engravidou e a prostituiu por toda a sua vida. E se isso fosse necessário, ela faria de novo para evitar que esse trágico fim fosse o destino de sua filha também. Ela contou em detalhes que por 20 anos ela foi submetida a cruel humilhação pelo seu companheiro e agressor. O seu corpo foi torturado e a sua autoestima foi enterrada em um ciclo de violência que infelizmente se repete diariamente com milhares de mulheres em todos os cantos do mundo. No entanto, Valerie sobreviveu para contar a sua história em um livro que foi lançado em maio de 2021, pouco tempo antes dela ter sido julgada pelo crime que cometeu. A sua autobiografia chama-se Todo Mundo Sabia, e infelizmente ainda não tem uma versão em português. No livro, ela conta a sua história na esperança de expurgar a dor e de alertar o mundo sobre as atrocidades que nesse instante ainda acontecem atrás de alguma porta onde nenhuma autoridade, assistente social, parente ou vizinho possam fazer qualquer coisa para impedir. Valerie permaneceu presa por 1 ano depois que o corpo de Daniel foi descoberto. Depois, ela ficou em liberdade condicional até a data do seu julgamento. E mais de 700 mil cidadãos franceses assinaram um abaixo-assinado exigindo o perdão para ela. E dessa vez, a justiça que havia falhado com ela lá atrás, dessa vez acabou por libertá-la de forma definitiva, justamente por ela já ter sido encarcerada por tantos anos. No entanto, não podemos esquecer que essa reparação chegou tarde, pois ela se torna inútil para apagar todo o sofrimento que Valerie sofreu por todos esses anos na mão de seu agressor. O caso de Valerie realmente abalou a toda a França e mostrou que a omissão também pode ser um crime. Após o seu julgamento, Valerie foi aplaudida no tribunal. E apesar de ter sido condenada a 4 anos de prisão, ela não voltará mais para a cadeia, já que 3 anos da sua sentença foram suspensos e ela já havia passado 1 ano em cárcere. Após receber o seu perdão, em uma entrevista, Valerie declarou: "Gostaria de agradecer ao tribunal e a todo o apoio que recebi. Agora é a hora de uma nova luta por todas as outras mulheres e por todos os maus tratos." Ela ainda disse que não estava aliviada, mas sim esvaziada mental e fisicamente. "Eu simplesmente queria me proteger minha vida, a vida de meus filhos. Aos meus olhos, nada mais importava. Eu não sou apenas uma vítima, eu o matei. É normal que eu seja punida. Mas se minha sentença for pesada, isso significará para mim que ele tinha o direito de se comportar da maneira como se comportou comigo." Em entrevista, a mãe de Valerie se defendeu, dizendo que tudo aconteceu por suas costas e ela não tinha conhecimento de nada. Gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários. Esse foi o nosso caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like se vocês gostaram desse vídeo.
Um grande abraço e até o nosso próximo caso.